Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e esta é a sua conexão diária com o agronegócio. Nessa semana, Santa Maria, Santo Ângelo e Frederico Westphalen receberam seminários de irrigação promovidos em parceria entre a Emater e a Secretaria da Agricultura. As atividades fazem parte do programa Supera Estiagem, de subvenção de irrigação e reservação de água. Os eventos também contaram com painéis sobre prognósticos climáticos e cases de sucesso em irrigação. O programa paga 20% do valor do projeto de irrigação, limitado a R$ 100 mil por produtor rural, para quem implantar sistemas de irrigação e reservação de água nas propriedades rurais. Diferente das tendências históricas, o preço do gado no Rio Grande do Sul subiu neste começo de primavera. Sobre esse assunto, conversamos agora com o coordenador do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva, o Nespro, Júlio Barcelos. Tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia, Thaís. Estamos entrando numa primavera com melhores notícias, né? Em virtude dessa recuperação do preço do boi, um fato bastante inusitado, porque não esperávamos isso. Todas as projeções, oriundas da entre-safra demonstravam que a partir de setembro teríamos uma grande oferta de gado e isso poderia impactar negativamente nos preços. Não foi o que aconteceu e esse é um tema importante para discutirmos. Qual o papel das exportações nesse contexto? Afinal, são recordes registrados neste ano? Sim, as exportações este ano certamente baterão todos os recordes em volume, né? Mas os preços continuam muito, não é muito baixos, eles estão em patamares semelhantes ao ano de 2020 e 2021. Então, de 21 para cá, nós tivemos um crescimento na, no preço pago pela tonelada, um freio no final de 2023, quando a China reduziu drasticamente os preços pagos. Isso impactou todo o mercado internacional, inclusive de outras commodities, como a carne de frango, a carne suína, a própria soja e o milho estão menos valorizados internacionalmente. Mas especificamente no Brasil, nós tivemos dois grandes eventos importantes. Vamos primeiro ter um olhar mais de âmbito nacional e depois podemos regionalizar a situação mais pontual no sul do Brasil. Então, nacionalmente, nós tivemos uma seca mais prolongada no Brasil Central. Esta seca mais prolongada, ela atrasou a oferta de gado agora para os meses de setembro, outubro, porque ainda a produção brasileira mais significativa é a produção a pasto. Então, esta produção a pasto sofre uma consequência direta de qualquer mudança de natureza climática. E os confinamentos, no início da estação seca, nos meses de abril e maio, os preços do milho não estavam muito favoráveis para um aumento do número de animais confinados para abastecer o mercado. Então, houve uma combinação de menor alojamento de engorda e, ao mesmo tempo, uma retração do gado oriundo de pastagens por um atraso na volta ou no começo da estação das águas, que está bastante reprimido. Junto com estes dois fenômenos, há uma atividade econômica que começa a ser retomada no Brasil, um trimestre com crescimento do poder aquisitivo, muitas ajudas sociais
vamos chamar assim, extemporâneas, que não estavam previstas, e isso repercute no consumo de carne, principalmente carne bovina, e aumenta a demanda. Bem, então, isto é algo de âmbito nacional. Eu fiz o ano passado, em dezembro, uma projeção do preço do boi para todo o ano de 2024. E até agosto, a minha previsão com o que vem sendo realizado estava com uma correlação de mais de 95%. No entanto, todos esses adventos climáticos das enchentes, isto afetou não a região metropolitana de Porto Alegre e o Vale do Taquari e a região sul, isto afetou toda uma cadeia produtiva que impacta até mesmo a organização da produção de um pecuaristas que está lá em Livramento, em Uruguaiana, em São Borja, porque toda a cadeia de suprimentos ela foi afetada. Então, estes adventos acabaram influenciando de forma muito marcada a oferta de gado na entre-safra, e por isso o preço da entre-safra teve a majoração dentro do esperado, mas quando nós entramos em setembro, em algumas regiões continuou chovendo muito, houve um atraso nos preparos de solos para o plantio da soja, em decorrência do atraso na colheita deste ano. As pastagens de inverno ficaram muito prejudicadas, com menor lotação de gado, menos gado alojado aí para entrar setembro para os abates. Então, a oferta que nós tínhamos uma certa previsibilidade, ela foi totalmente alterada. E esta alteração, ela acabou repercutindo no final de setembro em aumentos de preço, em torno de 3%. Entramos o outubro já com uma majoração maior, em torno de 6% a 7%, porque não há gado para o abate. Temos agora uma movimentação industrial importante, é a última quinzena e a Marfrig opera no Rio Grande do Sul. A partir de 20 de outubro entra uma nova indústria, Minerva, com outras posturas comerciais, possivelmente, uma grande valorização da qualidade, e isso tudo cria um cenário, principalmente de sinais mais favoráveis, e repercute nos preços recebidos pelo produtor, o que é muito positivo. É uma conjuntura, né, Júlio, que diante da calamidade acabou sendo até uma surpresa positiva. Os leilões de primavera, por exemplo, surpreenderam pela liquidez e pelos preços pagos pelo gado de elite. Sim, fenômeno aí não é decorrente das enchentes. Este é um fenômeno que estava previsto em virtude de uma reversão do ciclo pecuário. Então, nós temos, Thaís, uma menor oferta de gado por um grande abate de matrizes nos últimos 2 anos e meio. Bem, então poderia se fazer uma pergunta, mas isto não impactaria preço agora, o preço do boi? Não na magnitude que nós estávamos imaginando. Isto não seria o suficiente, esta menor oferta, para produzir uma grande redução. Ela produziria uma redução de preços na saída do inverno, por gado que está nas pastagens, liberação de áreas para soja, etc, etc, etc. Só que a magnitude, em decorrência das enchentes, foi praticamente neutralizada e houve majoração de preço. Mas a reversão do ciclo da pecuária para um período de alta nos próximos 2 anos, ela impactou basicamente o investimento nos animais de genética, principalmente os reprodutores, nem vamos falar em animais de elite, mas touros, basicamente, e exclusivamente touros, fêmeas de reposição, não houve impacto ainda de preços, mas os touros sim, ou seja, o pecuarista enxergou, mesmo oriundo de uma época muito recente de crises decorrentes dos problemas climáticos,
E ele enxergou, precisa investir na produção de terneiros, porque em 450 dias, que é o ciclo para esse produto estar no mercado, os valores serão outros. Então, isso impactou também preço. Então, esta reversão do ciclo, ela se combina com menor oferta de gado, mas também potencializada por uma questão circunstancial. Soja ainda não conseguindo ir para a terra, trigo atrasado nas colheitas, muitas chuvas com gado no campo nativo sendo mantido com facilidade e dando um poder ao pecuarista para reter um pouco a sua produção e tentar recuperar parte de sua renda que estava muito comprometida. O pecuarista, em geral, ele sabe que existem ciclos da pecuária, né? Mas como uma notícia como essa, de que forma esses fatores que você acabou de elencar podem dar um ânimo a mais ao produtor? Sim, o pecuarista se move muito, seja para investir em aumento de produtividade, seja para melhorar seu rebanho. O investimento em melhoria de qualidade é via tecnologia, basicamente melhoria de pastagem, de nutrição e de saúde animal, e a melhoria de rebanho, de uma maneira geral, é via a inclusão de animais melhoradores. Bem, os sinais para ele fazer isso são de duas naturezas. O que ele enxerga lá na frente, e que pela reversão do ciclo ele já consegue perceber, mas o que lhe assegura o ânimo é o momento pontual. Então, o boi, a quase R$ 20 a carcaça, a 9,40, 9,50 o quilo vivo, quando o ano passado ele estava vendendo a R$ 7, são sinais de ânimo totalmente diferentes. São grandes potencializadores da atividade. E ainda estamos tendo uma primavera que está prejudicando a agricultura. As áreas que o pecuarista liberaria para o seu parceiro sojicultor, para o seu parceiro plantador de arroz, elas estão com muitas dificuldades operacionais. Tem chovido toda semana. E na região que tem pecuária, isso é muito evidente. Fronteira Oeste e a região da Campanha do Rio Grande do Sul é onde está a pecuária de grandes volumes de gado. Estas regiões, os pecuaristas estão segurando a liberação de suas áreas, segurando não no sentido forçado. O seu parceiro agrícola diz assim, não, segura um pouco mais porque eu não consigo entrar na terra. Então, isso está dando mais suporte para aquele número de cabeças que o pecuarista tem, e isso faz com que ele agregue um pouco mais de peso, venda um gado mais bem acabado, enfim, está uma situação mais confortável. Obrigada, professor Júlio, pela participação. Eu agradeço e tenha um ótimo dia. A Granja na TV faz um rápido intervalo e, na volta, vamos conversar com o advogado Francisco Torma sobre as mudanças na concessão de crédito rural e os recursos para o agricultor gaúcho. E também no mundo agro, o baixo consumo de vinho faz com que videiras sejam arrancadas na França. É daqui a pouco, fique conosco. Pós em dobro Ubra Pop, uma promoção imperdível para turbinar sua carreira. Fazendo a sua matrícula em uma pós-graduação EAD nas áreas de gestão e educação, você recebe outra totalmente gratuita. Essa é a sua chance de investir em 2 cursos pelo preço de um e crescer profissionalmente. Aproveite a oportunidade incrível de adquirir conhecimento em dobro com uma das melhores universidades do país. Estude com uma plataforma de ensino atual e inovadora, ideal para o seu smartphone, acompanhamento em todo o curso e a flexibilidade que só o EAD oferece, com aulas 100% online. Confira o regulamento em pós.ubrapop.com.br. Ubra Pop, o futuro começa aqui.
Quinta-feira é dia de Direito no Campo aqui na Granja na TV. A Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a FAEP, pede que o governo federal faça mudanças nas restrições à concessão de crédito rural. Pelas regras atuais, os produtores rurais com pendências em parte de suas propriedades não podem tomar créditos. Para entender melhor, vamos conversar com Francisco Torma, advogado especialista em direito do agronegócio. Tudo bem, Torma? Tudo bem, Thaís? O Ministério da Agricultura está querendo mudar a sistemática de concessão de crédito rural para quem tem áreas embargadas. Como é que funciona isso? Perfeito, perfeito. Esse assunto é importantíssimo. O Paraná tem saído na frente para discutir isso aí, mas agora é um projeto, é um assunto que foi encampado pelo Ministério da Agricultura. Precisamos consertar uma distorção que existe no Manual do Crédito Rural. Mas para contextualizar, para quem está nos acompanhando aqui entender, quando o produtor rural tem um embargo ambiental na sua área, ou seja, foi identificado que ele tem algum problema ambiental e esta área é embargada, ele não pode tomar crédito. Qual que é o problema? Ele não pode tomar crédito para o imóvel inteiro. Vamos supor que um produtor rural tem aí uma área de 100 hectares e tem um problema ambiental num cantinho de meio hectare. Bom, o que a regra do Manual do Crédito Rural hoje prevê é que, por conta daquele meio hectare que tem problema ambiental, ele não vai poder tomar crédito rural para toda a extensão dos seus 100 hectares. Mas existe uma distorção no Manual do Crédito Rural sobre isso, que é o seguinte: imóveis onde tem assentamentos rurais, ou seja, assentados da reforma agrária e povos tradicionais, porventura, essa regra para esse pessoal ela é diferente. Por quê? Porque lá sim, se eu sou um assentado da reforma agrária e tenho um problema ambiental na minha área, o embargo fica restrito àquele pedaço, ou seja, eu vou poder tomar crédito para o restante da área. E o que hoje o Ministério da Agricultura está encampando é que seja alterada essa regra do Manual do Crédito Rural para que todos os produtores possam, se tiver um problema ambiental, ou se tiver um embargo ambiental num pedaço da área, possam usufruir da ferramenta do crédito rural para o restante da área, o que seria mais justo. Afinal de contas, hoje isso é exceção, essa regra só pode ser usada por alguns produtores. Outro ponto que se defende também é que o produtor que passe por um termo de ajuste de conduta também possa acessar o crédito rural, ainda que tenha o embargo, porque afinal de contas ele está resolvendo, ele já tem um compromisso de reparo desta área onde é que teve o problema ambiental. Portanto, agora é algo que tem que ser encampado pelo Ministério da Fazenda, porque afinal de contas o Conselho Monetário Nacional é que precisa fazer essa alteração no crédito rural, e nós estamos apoiando aí o Ministério da Agricultura na busca por essa solução para que os produtores possam acessar crédito rural, essa ferramenta que é tão importante para o agronegócio. Bacana essa iniciativa da FAEP aí liderando uma questão importante para todo o produtor. E em relação à situação do agricultor gaúcho, Torma, que está esperando aí soluções, como é que está o andamento dos pleitos? Perfeito, esse é um assunto sempre pertinente. Nós estamos em outubro, tecnicamente esse assunto era para ter sido resolvido já há muito tempo, mas ao que tudo indica, não se resolveu. Fiz uma enquete no meu Instagram essa semana perguntando ao produtor: tu já resolveu as tuas pendências financeiras do que passou, dessas dívidas que passaram, ou ainda tem problema? 96% dos produtores que me acompanham por lá disseram que ainda estão com problemas, e nós temos visto isso. Recentemente, no dia 11, agora, a linha do BNDES entrou em operação e o dinheiro acabou em 10 minutos. Os bancos encaminharam alguns projetos que já tinham encaminhado, e entre o BNDES abrir a operação desta linha e ela encerrar, se passaram 10 minutos e esgotou o dinheiro, os 480 milhões foram totalmente consumidos. O movimento SOS Agro está em Brasília essa semana, eles tiveram uma reunião importante lá no Ministério da Fazenda e parece que finalmente conversaram com quem tem a chave do cofre, conversaram direto com o ministro da Fazenda, e foi prometido para a semana que vem um aporte de 2,5 bilhões a essa linha de financiamento do BNDES, também juntamente com alguma sistemática, que nós não sabemos ainda o que vai ser, para facilitar o uso do fundo garantidor, que é um problema que o pessoal tem nos relatado. O produtor tenta acessar essa linha do BNDES, tenta pegar esses recursos, mas lhe é exigido garantias muito grandes e ele não consegue dar essa garantia porque realmente ele não tem essa garantia, já está comprometida com outras operações, e é para isso que foi criado o fundo garantidor, para viabilizar a garantia dessas operações. Então, ao que tudo indica, semana que vem teremos mais recursos e teremos facilitação no acesso ao fundo garantidor. Agora, por enquanto, nós estamos na expectativa, porque nada está no papel, nada foi publicado.
Espero que tenhamos aí esse incremento de recursos financeiros, porque ainda tem muita gente que precisa resolver as suas pendências. E esperando para começar a plantar, né, Thor? Mas o fim desse crédito aí em 10 minutos não chegou a ser uma surpresa para quem está acompanhando a situação, né? De forma alguma, nós sabíamos que o recurso era pequeno, agora espanta o fato de ser em 10 minutos, é verdade, mas foram 480 milhões consumidos nesses 10 minutos e é um dinheiro muito insuficiente. Nós falamos de um endividamento da casa dos 35 bilhões de reais somente do produtor rural gaúcho. Não estamos nem analisando ainda os prejuízos das empresas, dos comércios, os prejuízos urbanos, mas o produtor gaúcho, pelos levantamentos, tem aí na ordem de 35 bilhões de endividamento. Então, nós usamos aqui uma linha para falar em 480 milhões, agora mais um aporte de 2,5, ou seja, ainda que venha esse aporte, teremos muito problema pela frente. E vamos continuar acompanhando toda essa situação e sempre atualizando o nosso telespectador aqui no Direito no Campo. Obrigada, Torma, mais uma vez pela participação. Valeu, até semana que vem. Até lá. E agora vamos para a União Europeia conversar com o nosso correspondente Leandro Mariani Mitman, que está na Alemanha. Bem-vindo, Leandro, tudo bem? Olá, tudo bem? Leandro, os produtores estão arrancando videiras por conta da queda no consumo de vinhos na França, é isso mesmo? Exatamente. O assunto de hoje é um assunto, vou falar de um assunto que eu gosto muito, que é esse daqui, ó, vinho, no caso um vinho francês, Bordeaux, é da cidade francesa de Bordeaux, simplesmente a cidade que é considerada a capital mundial do vinho. E, enfim, tem toda uma história aí, é um polo de enoturismo, tem uma história gigantesca sobre isso, mas hoje eu vou falar de algo ruim, né? Algo ruim, sobretudo para quem está produzindo vinho lá, né? Existe uma crise, e eu já vou falar dela, vou explicar, em relação ao vinho francês. Não é só dessa região, mas, enfim, essa região é que está no foco nesse momento, que está levando os produtores a erradicarem videiras. Isso com o apoio da União Europeia. A União Europeia já liberou 120 milhões de euros para eles erradicarem videiras. Eles pagam, a União Europeia controla a agricultura, né, a economia aqui. 4 mil euros eles pagam para cada produtor por hectare erradicado de videira. E já foram erradicados aí 8 mil hectares, mas se fala aí, pelo que eu andei lendo a respeito, eu entrei lá na imprensa lá de Bordeaux, algo muito gigantesco ainda até o final do ano que vem. Fala-se aí deixa eu ver aqui, entre 80 a 100 mil hectares de videiras a serem erradicadas até o ano que vem, até o final do ano que vem, né? Porque eles precisam reduzir a produção, mais do que reduzir a produção, há muitos produtores que estão desencantados com a produção de uva, de produção de vinhos, né? Porque as razões da crise, assim, elas são algumas pontuais, mas tem algumas históricas, assim, eu vou dar uma elencada em algumas aqui. Uma muito pontual é que a Ucrânia é uma fornecedora importante de garrafas para embalar o vinho, né? E teve fábricas lá da Ucrânia, por razões óbvias, né, da guerra, que fecharam. Tem a questão da própria crise ambiental, assim, as videiras estão produzindo menos por causa das mudanças climáticas. É uma situação bastante complicada assim para eles estão produzindo menos. Existe uma outra situação assim, tem a ver com quedas de exportações, sobretudo para a China, Estados Unidos. Isso também, digamos assim, complica a situação deles. Mas tem uma outra situação que me chamou muito a atenção, de que está se perdendo o hábito do consumo de vinhos tintos aqui não, lá na França, né, aqui na União Europeia. E tem cálculos, assim, deixa eu ver aqui um número aqui, um terço dos consumidores de vinho na França apenas um terço dos consumidores de vinho tem menos de 40 anos, assim. Isso os demais preferem vinhos brancos, rosé ou tintos leves, em vez desses tradicionais vinhos de Bordeaux, que é um vinho bastante consistente, 14% de álcool. A graduação alcoólica dele é 14%. Então, há um desencanto, assim, muita gente não prefere mais vinho, prefere cerveja ou outros tipos de vinho, ou mesmo cervejas, assim, os jovens não estão mais muito habituados
a esse consumo de vinho. Enfim, há uma série de circunstâncias, tem a questão de aumento de custos também, como falei, quedas de exportações, mas, enfim, eles não vêem nada a curto, longo prazo aí muito promissor para a produção de vinho. Lembrando que a França é um dos 2 maiores produtores de vinho do mundo, junto com a Itália. São produções muito parecidas. A França aí é 4,8 bilhões de litros. Eu confesso que quando pesquisei esse número, eu ainda fui aprofundar ele para ver se eu não estava não estava equivocado na minha pesquisa, mas são 4,8 bilhões de vinhos. Só a França representa aí 18% da produção mundial de vinhos. E a Europa aí em torno de 2/3 da produção mundial. E a exportação não absorve essa queda do consumo no mercado interno francês ou europeu? Não. Há quedas de consumo, por exemplo, quedas de exportações ali para a China. A gente sabe que a China, até pela questão do governo, é uma maneira, assim, as coisas, os brasileiros que exportam muito para a China sentem isso, assim, as coisas são decididas, às vezes, num âmbito governamental, um governo centralizador, que por vezes reduz a aquisição de um produto que eles importam e tal, e isso causa um dano muito importante para quem exporta. Agora, Mas Leandro, é muito triste ver essa cena, ou imaginar, né, dos produtores extinguindo, tirando, arrancando suas videiras, que muitas vezes são históricas, centenárias até, em uma região tão tradicional. O que os produtores vão fazer nessas áreas de onde as videiras estão sendo arrancadas? Isso tem causado um problema bem grande lá, bem grave mesmo. Eles estão com uma grande dificuldade para trocar de atividade. Ou seja, eles são especialistas em produzir vinho das videiras deles. Então, eles estão tendo uma dificuldade muito grande em trocar de atividade. Até eu peguei uma informação aqui, deixa eu ver, isso estava causando um dano psicológico, assim, essa troca de atividade. Fala-se em ir para a pecuária, fala-se em produzir azeite de oliva, fala-se em cânhamo, fala em kiwi, mas eles estão tendo dificuldade, né, nessa adaptação para uma nova atividade. Isso é uma coisa tanto óbvia, quem produz na cultura sabe que não é assim trocar de atividade de uma hora para outra. É algo que está muito danoso para aquela região lá de Bordeaux. Imagino que deva estar bem tensa a situação por lá. Leandro, muito obrigada pela participação. Esperamos que na próxima terça-feira, quando você volta aqui ao programa Na Granja na TV, tenhamos bons assuntos aí relacionados à União Europeia. Até lá. Até lá. Obrigado. Obrigada, Leandro. Até a semana que vem. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.